alô Brasil, alô mundo. Estamos iniciando o podcast Papo Goiano. Você que está em casa nos assistindo, siga-nos nas redes sociais, Papo Goiano Podcast. Estamos aqui com o Flávio Moraes, né, consultor, gestor em marketing, empresário e articulador político. Temos também aqui na bancada, meu parceiro de bancada, Eduardo Júnior. Fala, galera, como é que vocês estão? Edmilson, mais um podcast dessa semana, né? Com o nosso convidado ilustre aqui, Flávio Moraes, seja bem-vindo e nos acompanha aí que vai ser muito legal. Nós estamos aqui com o Flávio Moraes, né? Vamos falar um pouco de Aparecida de Goiânia. Antes de começar esse podcast, eu quero que o Flávio se apresente aqui e conte um pouco da sua história. Grande Edmilson, prazer estar aqui. Também agradecer aqui ao nosso companheiro aqui de bancada, o Eduardo Júnior. Pois é, como você falou, né, meu nome é Flávio Moraes, tenho 46 anos, sou casado, né, com a Juliana, pai do Heitor, morador apaixonado de Aparecida de Goiânia. Né? Gosto muito da política. Eu acho que é pertinente, né, o momento que nós estamos vivendo, né, Edmilson? Com certeza. A política está muito polarizada e nós temos que estar inserido, né? Digo eu porque eu vivo a política 24 horas, né? Mas eu gosto também do empreendedorismo. Aparecida de Goiânia é uma cidade que eu escolhi para mim construir a minha vida. Né? Lá eu montei minha primeira empresa, lá eu construí família e lá eu estou. Também sou funcionário na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, né? Como articulador político lá. Então, um papo descontraído hoje, né? Espero que nós possamos contribuir aqui com o ouvinte. E convidar o ouvinte aí que possa estar plugado aí nas redes sociais junto conosco aí. Flávio, você falou inicialmente que você foi trabalhando em iniciativa privada, né? Conte um pouquinho dessa história aí, dessa experiência. Verdade, Edmilson. Eu muito novo, né? Sempre fui apaixonado pela área comercial. Então, eu já fiz de tudo um pouco. Sou ex-militar também, na verdade. Eu com 18 anos fui servir o Exército. Depois, 2 anos depois, acabei dando baixa e já fui inserido na área comercial. Fui promotor de vendas, trabalhei como repositor, depois eu fui consultor de negócio, depois até ali já com meu 6º ano de mundo corporativo, eu passei a trabalhar em grandes grupos internacionais. Aí. Não vou falar aqui os nomes das empresas para não fazer comercial, mas te garanto que eu trabalhei em grupos americanos, franceses, espanhóis, e me deu uma bagagem, uma experiência muito grande de entender a forma que o mundo corporativo pensa. E logo em seguida, né, depois de longos 18 anos na verdade, eu morava em Goiânia, depois eu fui para Aparecida de Goiânia e lá eu fui inserido na política. E tive um sonho, fui líder de bairro, líder estudantil também. Né, logo em seguida eu me destaquei na cidade com um evento que lá nós fizemos na época, uma festa junina chamada Arraiá do Nerso, uma festa que acabou fazendo parte do calendário do município por 8 anos. Só que eu tinha um anseio de contribuir com o meu município, contribuir com o meu bairro. De que forma? Falei, a forma que eu achei foi de trazer a experiência do mundo corporativo para dentro da política. Logo em seguida, eu tive um convite através de um deputado que se lançou na época lá, e eu fui fazer parte da coordenação da campanha dele, e aí a coisa expandiu. Mas a política, ela é presente na minha vida, presente na vida do brasileiro, e nós temos que discutir política. Você falou que participa da administração, eu acredito que você deve ter participado da gestão do Maguito Vilela, né? Perdemos ele no ano passado, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que foi, o que representou, né, a gestão Maguito Vilela em Aparecida de Goiânia. Boa observação, Edmilson, é verdade. Eu fiz poucos meses da gestão do Maguito, já no término do mandato dele, na verdade eu participei somente de 7 meses, mas eu tive a oportunidade de conhecer como cidadão, né, e trabalhando na política, a forma de gerir, né, a forma de gestão do Maguito Vilela. O Maguito é um ícone na política de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás e no Brasil. Então, a Aparecida ganhou muito. Tive a honra de recebê-lo na minha casa no ano de 2008, né, também juntamente com o deputado Osair, na época era deputado estadual, eu fazia parte da base do Osair, e naquele momento de estar recebendo o nome do Maguito no nosso município. E eu já estava inserido na política de Aparecida de Goiânia e eu vi com bons olhos. Então, o que acontece? Ali iniciou-se um trabalho junto a várias bases de lideranças na cidade e eu tive a honra de fazer parte dessa base. Inclusive, a gente observa que com a gestão do Maguito à frente da prefeitura, né, houve uma revolução em Aparecida, né, um avanço em relação à questão da qualidade de vida, de asfalto, né, uma série de benefícios para a comunidade.
né? E tem observado que isso tem sido um legado, né, que foi deixado, né, inclusive com a eleição do Gustavo Mendanha, né, que continua, né, esse legado do Maguito Vilela. O que você acha disso? Edmilson, é verdade. A Aparecida de Goiânia, ela teve várias fases, né? Cada prefeito que ali passou deixou um legado, né? Alberto Teixeira, Ademir Menezes, depois tivemos o Macedo, aí veio a gestão do Maguito, ela realmente foi um divisor de água, né? Eu costumo dizer que existiu a Aparecida de Goiânia, né? Antes do Maguito e pós-Maguito. Depois fez uma sucessão, fazendo esse jovem atual aí, que é o Gustavo Mendanha, que inclusive aí está pleiteando uma candidatura a governo, dinâmico, né? Uma pessoa que é aparecidense, apaixonado por Aparecida, vive Aparecida e vive em Aparecida de Goiânia. Então o que acontece? Realmente, você falou aí que a participação, o conhecimento da pessoa do Maguito Vilela, né, como foi ex-governador, ex-senador, tramitava muito bem por Brasília, isso foi um legado que deixou, isso é sentido por nós em Aparecida de Goiânia. Infraestrutura, né, a logística de Aparecida de Goiânia, grandes indústrias que ali vieram através, né, da gestão do Maguito Vilela. E o Gustavo Mendanha, atual prefeito hoje, não deixou barato também, né? Então, ou seja, ele acabou realmente dando essa continuação nessa gestão e tem feito uma belíssima gestão. A cidade hoje é uma cidade inteligente, então nós temos hoje aí gente Aparecida de Goiânia, posso te dizer com uma certeza. Eu faço parte, não só porque eu faço parte da gestão, mas eu moro em Aparecida de Goiânia. Mas se você for olhar hoje a questão de locomoção em Aparecida de Goiânia, né, nós temos grandes avenidas, eixos estruturantes. Nós for falar no setor industrial, então nós temos grandes indústrias de renomes nacionais e algumas internacionais também, e que acaba fazendo de Aparecida de Goiânia uma das melhores cidades para se morar no Brasil. Então, Flávio, outra coisa que eu queria saber relacionado, você hoje, atualmente, você assumiu a presidência, né, do Consciência 91 em Aparecida de Goiânia. Fala um pouquinho desse partido que está em processo de homologação. É verdade, estou vendo que vocês estão atualizados, né? Eu já tive a honra de participar de outras bases de Aparecida de Goiânia, afinal já estou lá há 25 anos, já ajudamos ali a construir outras siglas partidárias. Mas o Consciência me apaixonou, né? Então eu vi com outros olhos, por quê? O próprio nome, né, já te arremete à consciência, né? É o que está faltando hoje na política brasileira. Então, o Consciência 91 vem com uma ideia diferente, uma ideia de unidade, um partido cristão da qual eu sou inserido, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo sabendo que realmente existe hoje não somente mais um partido, mas é uma sigla, é uma família que veio para deixar um legado não somente para Aparecida de Goiânia, para o estado de Goiânia, mas para todo o Brasil. É um partido que está inserido em praticamente aí 700 a 800 municípios brasileiros. No estado de Goiás é a base forte do Consciência, né? Nós temos hoje a Presidência Nacional, a Secretaria Nacional e Estadual, e eu faço parte dessa base. É uma honra para mim. O Partido Consciência hoje, pode ter certeza, aí nos próximos meses, nos próximos dias, né, na verdade, aí, mais tardar nos próximos meses, nós estamos com a homologação definitiva e nós vamos sim fazer história aí na política, não só de Aparecida de Goiânia, mas do estado de Goiás. Flávio, você tem pretensão política de candidatura ou você já foi candidato? Eduardo, boa pergunta. Edmilson, eu já, como eu falei, já estou inserido há 25 anos, né, na política de Aparecida de Goiânia. Então, fui líder estudantil, como eu falei. Então eu fui líder de bairro, né, presidente de bairro, na verdade. Tive a honra já de coordenar algumas campanhas de deputados estaduais, federais, até para governo. E agora fazendo parte de uma gestão maravilhosa que é a do prefeito Gustavo Mendanha. Então me traz uma tranquilidade para discutir com muita propriedade a política, porque eu vivenciei bons, péssimos e ruins momentos. Na atual conjuntura que está passando a política do Brasil, nós temos que ter um olhar diferenciado. Mas, respondendo a sua pergunta, eu tive, na última campanha agora para vereador, eu lancei o meu nome, né, fazendo parte da base do prefeito Gustavo Mendanha, pelo partido PSDB, e lancei candidato. Não tive a felicidade de ser vitorioso, mas eu contribuí ali com o meu grupo, com os meus companheiros, a construir uma política diferente, uma política que realmente pode ser voltada para a sociedade aparecidense brasileira. Mas você tem vontade de continuar? Não tenho, né? Foi uma experiência para mim não negativa, mas foi
uma necessidade de sentir como era viver você ser candidato. É uma coisa completamente diferente do que eu atuo. Você trabalhar como articulador, você montar, fazer uma construção de um candidato, a construção de um nome, ou de um partido, ou de toda uma conjuntura política, é completamente diferente do que você ser candidato. Você ser candidato, você está exposto a uma série de fatores. Então, eu vim com uma linguagem diferente, né, uma linguagem completamente oposta do que está aí. E eu fui um candidato que eu sempre bati no peito e falava, eu sou contra o assistencialismo, né? Tem muito candidato hoje que dá a cesta básica, a compra de voto, né? O cheque combustível, né? É uma coisa muito comum hoje, né? Então, o candidato, na hora que ele fala que ele é candidato, teve amigos meus que me pediam, aí, Flávio, vai ter um combustível para mim? E eu falava, não vai ter. Porque eu acredito que a política, ela tem que ser uma ferramenta de transformação na vida, né, do eleitor e de todo brasileiro, mas não essa política arcaica que aí está. Flávio, você falou da política. Você acha que qual é o maior problema da política hoje? O maior problema na política que eu vejo hoje é a questão da conveniência, né? Então, nós tivemos aí históricos, né? Não vou aqui falar de sigla partidária para não ser inconveniente, apesar que eu não tenho essa dificuldade de falar. Eu tenho as minhas convicções, eu vejo, como eu falei agora há pouco, a política ela tem que ser uma ferramenta de transformação na vida do cidadão. Ela não pode ser uma ferramenta de barganha. E o que eu vejo, o que eu vi e presenciei nos últimos 25 anos foi uma política voltada sempre para essa conveniência, né? Seja tanto no âmbito federal, estadual, municipal. E isso é muito maléfico. E o Consciência vem com essa política, uma política de transformação, de ser realmente uma ferramenta de transformação na vida do cidadão, na vida do eleitor. Completamente, né, o oposto do que está sendo praticado por várias siglas partidárias hoje nesse país. Sobre as eleições de 2022, o que você acha da candidatura do Gustavo Mendanha ao governo do estado? Ótimo. Posso falar desprendido de paixão, conheço o Gustavo, sou amigo do Gustavo, é um jovem, hoje aí já com seus próximos dos 40 anos, dinâmico, filho de Aparecida, conhece, estudou e vive a política de Aparecida de Goiânia. O Gustavo já mostrou e já provou para todos nós aparecidenses, também para o estado de Goiás, que ele tem sim capacidade técnica, psíquica e capacidade política de aglutinar e de realmente administrar o estado de Goiás. A prova disso é a Aparecida de Goiânia, a cidade que mais cresceu, né? Foi eleito agora pela terceira vez o político destaque do Brasil, né, na forma de gerir, uma cidade inteligente. O Gustavo tem viajado o mundo, esteve na China trazendo tecnologia de vigilância para a nossa cidade. Gustavo tem ido na Espanha buscar tecnologia também, trago para dentro. Hoje nós temos um índice educacional de Aparecida de Goiânia, um dos melhores do Brasil. A nossa saúde, né, ela é ímpar. Nós temos 3 unidades de pronto atendimento, que são as UPAs. Cada UPA daquela tem capacidade, Edmilson e Eduardo, de atender 350 pacientes. Nós temos 4 em Aparecida de Goiânia. Nós temos 35 UBSs. Então, o que acontece? De saúde, nós conseguimos hoje, inclusive, atender, né, as cidades circunvizinhas. Goiânia, quando está estrangulado, procura a Aparecida de Goiânia. Nós temos 2 UPAs importantes. A UPA ali na divisa da Chácara do Governador, ali com o Jardim Bela Vista. Aí nós temos lá a UPA Flamboyant, lá no Parque Flamboyant. 35% do atendimento da UPA Flamboyant é voltada para o público de Goiânia. Aí nós temos no Buriti Sereno, que, diga-se de passagem, é um dos maiores bairros, se eu não me engano, o maior bairro da América Latina. Então, um bairro muito grande. Também atende ali Aragoiânia, atende Goiânia também. Então, ou seja, nós não atendemos somente a Aparecida de Goiânia, nós temos estrutura para oferecer. E se nós formos falar do HMAP, aí é referência, um hospital extraordinário, né? Um hospital que iniciou-se a construção dele dentro da gestão do Maguito e finalizou-se dentro da gestão do Gustavo. E o Gustavo tem tido um olhar clínico, um olhar diferenciado para todas as áreas de gestão dentro de Aparecida de Goiânia. Não é à toa que está aí com aprovação. E outra coisa, foi reeleito com 99% de aprovação popular. Nenhum prefeito em nenhuma história conseguiu essa aprovação. Significa que ele tem competência. Uma situação também que a gente tem observado é essa indefinição em relação à questão de partido, né, da filiação, né, para ele ser candidato ao governo do estado. Qual é a sua avaliação a respeito disso?
Avaliação, na verdade, essa conjuntura, essa construção partidária, Edmilson, ela passa por alguns crivos, né? Então, nós estamos fazendo uma construção em volta do nome do Gustavo, ouvindo todos os partidos, ouvindo todas as classes. Então, não é uma indefinição. Na verdade, o Gustavo tem conversado com todas as alas, né, entendendo a realidade de cada um e escolher o melhor para o estado de Goiás. Então, Gustavo teve aqui agora recentemente por 2 vezes conversando com o atual presidente Bolsonaro, né, com a posição de estar filiando ao PL. Ainda não se decidiu, mas nós temos também o Partido Podemos, que tem feito proposta. Nós temos aí o próprio PP do professor Alcides, que inclusive tem empresa, é apaixonado também, é de Aparecida de Goiânia. Diga-se de passagem, é baiano de nascença, mas se instalou em Aparecida de Goiânia, é um empresário de sucesso e também é um deputado federal que faz parte da base gustavista. Então, eu quero tranquilizar os aparecidenses, tranquilizar os goianos, que o Gustavo, com certeza, muito em breve, está escolhendo aí o seu partido, mas aquele que possa ser o partido que represente o estado de Goiás, não somente o grupo gustavista. Pode falar. Flávio, você falou aí sobre a questão do Gustavo, mas você acha que não é cedo demais ele querer assim, já ir para o governo, né? Igual você falou mesmo, assim, a pergunta do Edmilson, não ter um partido, né? Tinha um, né? A turma foi pro lado do atual governador, né? Ronaldo Caiado, e a primeira pesquisa que saiu, ele está em 3º lugar, né? Perdendo pro governador atual e pro ex-governador que nem aqui estava morando, sabe? O que você pode dizer assim em relação a isso, essa situação? Eduardo, boa sua pergunta. E eu tenho uma tranquilidade muito grande de falar, porque eu conheci tanto a gestão, né, do ex-governador Marconi, como o atual do Caiado. E posso te dizer que conheço a fundo a gestão, né, ainda que no âmbito municipal, do Gustavo. Sim. Mas eu posso te falar que existe uma realidade diferente muito grande. Primeiro que o Gustavo, ele é de diálogo, ele é de ouvir. Gustavo, ele anda na rua, ele vai no shopping, ele conversa com o povão. Então, o Gustavo tem essa sensibilidade de entender a realidade aonde ele está vivendo e onde ele está gerindo. Eu tenho certeza que para o estado de Goiás não será diferente. Gustavo sempre foi um grande líder, o gabinete dele sempre esteve aberto para as grandes lideranças e não tem nenhuma dificuldade. Hoje, desde uma pequena, simples liderança ou uma liderança de renome, pode falar com o Gustavo. E eu tenho certeza que o que ele provou, mostrando como uma grande gestão e construindo a Aparecida para o Brasil e destacando a Aparecida para o mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Imagina essa experiência, esse gás. E ele é novo. É importante. Tem que ter um governador novo, com a cabeça aberta, que pensa diferente, mas que tenha realmente uma vontade de construir um estado voltado para os goianos. E tem mais uma. Cristão, temente a Deus, isso é importante. E eu tenho certeza que o Gustavo tem construído uma grande conjuntura política para realmente ganhar o governo do estado. As pesquisas, falar de pesquisa agora é um pouco complicado, porque nós sabemos que os institutos de pesquisa, eles não pesquisam Goiás num todo, né? Sim. Eu tenho rodado o estado todo, levando o nome do Gustavo, né, como pré-candidato a governo, e posso te sentir e dizer com tranquilidade. Região Nordeste, nós temos uma aceitação muito boa, a região Norte também. Então, o que acontece? Eu fico me perguntando, esses institutos de pesquisas, eles estão nessas regiões? Eu acredito que não e te afirmo que não, porque nós também fazemos pesquisas e as nossas pesquisas mostram uma outra realidade. Em relação à eleição presidencial, o que você consegue ter de avaliação dessas eleições de 2022? Edmilson, muito polarizado, né? Então, nunca se houve um acirramento muito grande na política presidenciável no Brasil. Tivemos uma gestão por 13 anos do PT, né, e nós sabemos como foi construído, então existe uma rejeição muito grande. Eu não gosto de falar de bandeira partidária, mas eu estou falando a realidade, não é o que eu estou dizendo, são os números, né? Em um primeiro momento, na primeira gestão do presidente Lula, houve-se um boom econômico muito grande, né, mas isso foi no mundo inteiro.
Naturalmente, no Brasil não foi diferente. Na segunda gestão dele já não foi tão assim. Na terceira, quando ele conseguiu fazer sucessão através da Dilma, houve um declínio muito grande. A economia estava caindo, acho que pecou muito no formato, né? O nosso país, ele é um país realmente continental, muito grande. Então, nós temos que realmente pensar a política para todos os estados da federação, mas que cada estado tem a sua particularidade. O atual governo Bolsonaro tem conseguido fazer a sua política ainda com dificuldade dentro de um quadro pandêmico. Isso não é fácil, né? Não estou aqui defendendo a gestão do Bolsonaro, não é isso. Apesar que eu sou um apoiador bolsonarista, isso eu sempre deixei bem claro, mas eu tenho que olhar os dois lados. Está muito polarizado, mas eu posso te dizer que você, brasileiro que está nos ouvindo agora, preste bastante atenção. Analisa que o que está sendo proposto, né, pelo atual governo é o que você espera. E o outro lado também, que nós já experimentamos, tem colocado as propostas na mesa. Essas propostas, você acha que realmente ela vai fazer a transformação na sua vida? Então, é um momento de realmente bastante reflexão, mas que eu peço a você, ouvinte, porque você, ouvinte, também é eleitor, não isente. Vá votar esse ano, mas vote com propriedade, esteja inserido no processo participativo, vá votar para governador, eleja o seu deputado estadual, seu senador, seu deputado federal, mas não deixe de participar da política brasileira. Flávio, você acha que cabe aí uma terceira via como um projeto político para o país? Sem sombra de dúvida, Edmilson, sem sombra de dúvida. Eu acredito sim muito na terceira via, porque as pesquisas mostram que temos aí hoje aproximadamente aí 40, 45% do eleitorado ainda não decidiu em quem votar. Né? E o Consciência vem com essa política, vem com essa ideia, né? Com essa proposta. Por que não? E quem sabe o Consciência não lança um candidato a presidente como uma terceira via. Isso aí é uma coisa para ser discutido. E como seria, quem seria essa pessoa, vamos dizer assim, dessa terceira via? O que você acredita? Ou você acha assim que, como o Edmilson falou, né? Tem espaço para uma terceira via e não tem ainda essa pessoa, você acredita que tem? Olha, Eduardo, é uma lacuna bastante complicada de ser preenchida. Sim. Né? O espaço, ela existe. Né? O espaço é o quê? É esse eleitorado que não se satisfaz nem com Lula e nem com Bolsonaro. Uhum. Então, tem que surgir um nome. Não se tem ainda. Né? Não vou ser hipócrita. Nós não temos ainda um nome que, como realmente de peso, possa surgir como uma terceira via. Né? Tentaram aí o Ciro Gomes, né? Tem o próprio o juiz Sérgio Moro, mas não emplacam, né? Você vê que as pesquisas eles não conseguem sair. O Dória tentou também, não foi a coisa muito aceita. Agora o que acontece? Existem outros nomes. Agora, há tempo suficiente para que se preencha essa lacuna dessa terceira via? Aí só o tempo dirá. Flávio, você acha quais são os desafios, né, da política hoje em relação ao Brasil? O desafio da política hoje é você trazer uma estabilidade financeira, moral, ética, que possa realmente transformar a política no Brasil. E que, principalmente, o brasileiro sinta que esses resultados que aí estão sendo apresentados por esses candidatos, eles sejam positivos e sentido na pele lá na ponta. Porque o que nós temos hoje, ainda que a inflação, né, mostrada e medida por alguns órgãos aí econômicos, fala que ainda não é uma... eu até vi ontem, saiu uma pesquisa aí que o Brasil está com a inflação até abaixo do que a Europa, América Central, Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? Mas ainda é alta, batendo quase na escala de 10%. Nós temos que ter uma política econômica realmente voltada não só para as commodities, né? É importante as commodities, né? Mas nós temos que ter uma política econômica forte que realmente faça com que o cidadão comum volte a ter poder de compra. Porque nós entendemos que a pandemia, ela foi maléfica, mas ainda assim, nós temos políticas econômicas que possa sim ser revertida e transformar isso num fator positivo para a sociedade. A gente sempre ouve um argumento, né, do povo, né, que a política não presta, né? O problema está na política ou nos políticos? O problema está no cidadão, né? Eu não era político, né? Então, para mim ser inserido na política, eu vim de um meio. Primeiramente, eu tenho que ser cidadão. Sim. Né? E como um bom cidadão, existe o médico, existe, né, o açougueiro,
existe o empresário, existe o advogado. Então não tem a figura do cidadão que nasceu político, né? Como também não nasceu advogado. Você se forma político, você se forma advogado. Sim. Agora, a formação ética, é o caráter. É que você, eleitor, tem que ter o olhar clínico de analisar. É difícil? Sim. O político, o bom ou o péssimo ou o mau político não vem com uma estrela na testa dizendo eu sou bom ou péssimo ou mau político. Mas cabe ao brasileiro analisar. Porque, veja bem, se eu fizer uma pergunta aqui agora para qualquer eleitor que entrar aí agora na nossa plataforma aí e eu falar para quem você votou para deputado estadual, eu posso te dizer que de 10, 8 não vai saber para quem votou. Então, será se o erro está somente nos políticos? Então, você, cidadão, você tem que ter a sua parcela de contribuição, você tem que ser consciente, analisar, olhe nos últimos 20 anos, faz um parâmetro, quem que eu votei para prefeito, quem que eu votei para vereador, quem que eu votei para deputado federal, estadual ou senador. Aí, você analisa esses cidadãos. Eles foram bons gestores? Porque dentro da sua casa você quer a melhor educação para o seu filho, né? Lá na igreja o pastor quer as melhores ovelhas, né? Lá no mundo corporativo o empresário quer o melhor funcionário. Na política nós queremos os melhores políticos. Mas quem coloca ou tira esses bons ou péssimos políticos somos nós, cidadãos e eleitores. Te perguntar um detalhe aí. Você tem corrido o estado de Goiás, né? O que você tem ouvido do povo, das lideranças no estado de Goiás? Ótimo. Tem uma divisão muito grande, né? Hoje, o atual governo Caiado, eu vejo isso e falo desprendido, existe uma rejeição muito grande pela inércia, pelo que não se foi construído. Eu, como falei, eu participei na última eleição para governo do Estado, eu estive fazendo parte da base do Daniel Vilela, que hoje, inclusive, rompeu conosco, né? Eu era do MDB na época, fazia parte desse MDB jovem, e fui um dos coordenadores da campanha dele em Aparecida de Goiânia. Então, fiquei muito triste quando houve esse rompimento do Daniel Vilela para com a nossa base e declarou apoio ao Caiado. Porque nós já sentimos que a gestão do Caiado não era aquela coisa boa, né? Dentro do plano de governo dele, é uma maravilha, né? Estradas boas, redução do ICM de combustível, transporte escolar, saúde boa, educação boa. Quando senta-se na cadeira, assume como gestor o líder do Estado, fez completamente o contrário. Não sou eu que estou dizendo, são os números, é a realidade. Então, quando eu converso com um prefeito, um ex-prefeito, um vereador, um ex-deputado, uma liderança religiosa, ou do segmento da educação ou do esporte, a sensação é a mesma, a falha é a mesma. Não está bom, não está legal. Então, essa sensação de mudança é sentida por mim em várias cidades do estado de Goiás. Aí, por que não a oportunidade de colocar um jovem lá? Aí já estou aqui, né? Já não vou falar pedindo voto, mas colocando aqui à disposição o nome do nosso jovem aí, atual prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Edmilson e vou falar. Primeiramente, o que você acredita, se a igreja ela tem um fator primordial na campanha, né? E outra coisa, por exemplo, assim, eu já não concordei muito você ter falado a questão do governador, assim, que não está fluindo, porque assim, nós estamos numa pandemia ainda, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uns amigos e falei assim, se não tivesse essa pandemia, o nosso estado, o Brasil, era o melhor a nível mundo e o estado de Goiás, né? Eu sei que muitas pessoas não tem como mudar, né? Tudo, né? Porque um grupo que ficou passado foi 20 anos. Então é difícil você mudar, assim, no mandato, igual você acabou de falar aí. É mais uma cultura, né? Você lembra de quem se apoiou 20 anos atrás? Eu acredito que a maioria não lembra nem quem votou no ano passado para vereador, né? Então eu vejo, assim, que teve uma grande dificuldade com essa pandemia, né? Eu sei que tem aqueles que não são insatisfeitos e tudo, mas eu acredito que ele tem feito um bom trabalho. Mas aí vamos deixar. O que você acredita sobre a questão da igreja, né? Qual o poder, né? Que a igreja pode realizar nas eleições. Ótimo. Eduardo, boa sua pergunta. Eu sempre falo, o cristão ele não pode isentar da política, como ele não pode isentar de entender a Bíblia, estudar a Bíblia. Sim.
né? Uhum. Então, a participação da igreja dentro da política, ela é fundamental. Sim. A igreja não pode ser politizada. Uma situação também que a gente tem observado é essa indefinição em relação à questão de partido, né, da filiação, né, para ele ser candidato ao governo do estado. O que que você qual é a sua avaliação a respeito disso? A avaliação, na verdade, essa conjuntura, essa construção partidária, Edmilson, ela passa por alguns crivos, né? Então, nós estamos fazendo uma construção em volta do nome do Gustavo, ouvindo todos os partidos, ouvindo todas as classes. Então, não é uma indefinição. Na verdade, o Gustavo tem conversado com todas as alas, né, entendendo a realidade de cada um e escolher o melhor para o estado de Goiás. Então, Gustavo esteve aqui agora recentemente por 2 vezes conversando com o atual presidente Bolsonaro, né, com a posição de estar filiando ao PL. Ainda não se decidiu, mas nós temos também o Partido Podemos, que tem feito proposta. Nós temos aí o próprio PP do professor Alcides, que inclusive tem empresa, é apaixonado também, é de Aparecida de Goiânia. Diga-se de passagem, é baiano de nascença, mas se instalou em Aparecida de Goiânia, é um empresário de sucesso e também é um deputado federal que faz parte da base gustavista. Então, eu quero tranquilizar os aparecidenses, tranquilizar os goianos, que o Gustavo, com certeza, muito em breve, está escolhendo aí o seu partido, mas aquele que possa ser o partido que represente o estado de Goiás, não somente o grupo gustavista. Pode falar. Flávio, você falou aí sobre a questão do Gustavo, mas você acha que não é cedo demais ele querer assim, já ir para o governo, né? Igual você falou mesmo, assim, a pergunta do Edmilson, não tem um partido, né? Tinha um, né? A turma foi para o lado do atual governador, né? Ronaldo Caiado, e a primeira pesquisa que saiu, ele está em 3º lugar, né? Perdendo pro governador atual e pro ex-governador que nem aqui estava morando, sabe? O que você pode dizer assim em relação a isso, essa situação? Eduardo, boa sua pergunta. E eu tenho uma tranquilidade muito grande de falar, porque eu conheci tanto a gestão, né, do ex-governador Marconi como a atual do Caiado. E posso te dizer que conheço a fundo a gestão, né, ainda que no âmbito municipal, do Gustavo. Sim. Mas eu posso te falar que existe uma realidade diferente muito grande. Primeiro que o Gustavo, ele é de diálogo, ele é de ouvir. Gustavo, ele anda na rua, ele vai no shopping, ele conversa com o povão. Então, o Gustavo tem essa sensibilidade de entender a realidade aonde ele está vivendo e onde ele está gerindo. Eu tenho certeza que para o estado de Goiás não será diferente. Gustavo sempre foi um grande líder, o gabinete dele sempre esteve aberto para as grandes lideranças e não tem nenhuma dificuldade. Hoje, desde uma pequena, simples liderança ou uma liderança de renome, pode falar com o Gustavo. E eu tenho certeza que o que ele provou, mostrando como uma grande gestão e construindo a Aparecida para o Brasil e destacando a Aparecida para o mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Imagina essa experiência, esse gás. E ele é novo. É importante, tem que ter um governador novo, com a cabeça aberta, que pensa diferente, mas que tenha realmente uma vontade de construir um estado voltado para os goianos. E tem mais uma, cristão, temente a Deus, isso é importante, e eu tenho certeza que o Gustavo tem construído uma grande conjuntura política para realmente ganhar o governo do estado. As pesquisas, falar de pesquisa agora é um pouco complicado, porque nós sabemos que os institutos de pesquisa, eles não pesquisam Goiás num todo, né? Sim. Eu tenho rodado o estado todo, levando o nome do Gustavo, né, como pré-candidato a governo, e posso te dizer com tranquilidade. Região Nordeste, nós temos uma aceitação muito boa, a região Norte também. Então, o que acontece? Eu fico me perguntando, esses institutos de pesquisas, eles estão nessas regiões? Eu acredito que não e te afirmo que não, porque nós também fazemos pesquisas e as nossas pesquisas mostram uma outra realidade. Em relação à eleição presidencial, o que você consegue ter de avaliação dessas eleições de 2022? Edmilson, é muito polarizado, né? Então, nunca se houve um acirramento muito grande na política presidenciável no Brasil. Tivemos uma gestão por 13 anos do PT,
né? E nós sabemos como foi construído, então existe uma rejeição muito grande. Eu não gosto de falar de bandeira partidária, mas eu estou falando a realidade, não é o que eu estou dizendo, são os números, né? Em um primeiro momento, na primeira gestão do presidente Lula, houve-se um boom econômico muito grande, né? Mas isso foi no mundo inteiro. Naturalmente, no Brasil não foi diferente. Na segunda gestão dele já não foi tão assim. Na terceira, quando ele conseguiu fazer sucessão através da Dilma, houve um declínio muito grande. A economia estava caindo, acho que pecou muito no formato, né? O nosso país, ele é um país realmente continental, muito grande. Então, nós temos que realmente pensar a política para todos os estados da federação, mas que cada estado tem a sua particularidade. O atual governo Bolsonaro tem conseguido fazer a sua política ainda com dificuldade dentro de um quadro pandêmico. Isso não é fácil, né? Não estou aqui defendendo a gestão do Bolsonaro, não é isso. Apesar que eu sou um apoiador bolsonarista, isso eu sempre deixei bem claro, mas eu tenho que olhar os dois lados. Está muito polarizado, mas eu posso te dizer que você brasileiro que está nos ouvindo agora, preste bastante atenção. Analisa que o que está sendo proposto, né, pelo atual governo é o que você espera. E o outro lado também, que nós já experimentamos, tem colocado as propostas na mesa. Essas propostas, você acha que realmente ela vai fazer a transformação na sua vida? Então, é um momento de realmente bastante reflexão, mas que eu peço a você, ouvinte, porque você, ouvinte, também é eleitor, não isente. Vá votar esse ano, mas vote com propriedade, esteja inserido no processo, participativo. Vá votar para governador, eleja o seu deputado estadual, seu senador, seu deputado federal, mas não deixe de participar da política brasileira. Flávio, você acha que cabe aí uma terceira via como um projeto político para o país? Sem sombra de dúvida, Edmilson, sem sombra de dúvida. Eu acredito sim muito na terceira via, porque as pesquisas mostram que temos aí hoje aproximadamente aí 40-45% do eleitorado ainda não decidiu em quem votar. Né? E o Consciência vem com essa política, vem com essa ideia, né? Com essa proposta. Por que não? E quem sabe o Consciência não lança um candidato a presidente como uma terceira via. Isso aí é uma coisa para ser discutido. E como seria, quem seria essa pessoa, vamos dizer assim, dessa terceira via? O que você acredita? Ou você acha assim que, como o Edmilson falou, né? Tem espaço para uma terceira via e não tem ainda essa pessoa, você acredita que tem? Olha, Eduardo, é uma lacuna bastante complicada de ser preenchida. Sim. O espaço, ela existe. Né? O espaço é o quê? É esse eleitorado que não se satisfaz nem com Lula e nem com Bolsonaro. Uhum. Então, tem que surgir um nome. Não se tem ainda. Né? Não vou ser hipócrita. Nós não temos ainda um nome que, como realmente de peso, possa surgir como uma terceira via. Né? Tentaram aí o Ciro Gomes, né? Tem o próprio o juiz Sérgio Moro, mas não emplacam, né? Você vê que as pesquisas eles não conseguem sair. O Dória tentou também, não foi a coisa muito aceita. Agora o que acontece? Existem outros nomes. Agora, há tempo suficiente para que se preencha essa lacuna dessa terceira via? Aí só o tempo dirá. Flávio, você acha quais são os desafios, né, da política hoje em relação ao Brasil? O desafio da política hoje é você trazer uma estabilidade financeira, moral, ética, que possa realmente transformar a política no Brasil. E que, principalmente, o brasileiro sinta que esses resultados que aí estão sendo apresentados por esses candidatos, eles sejam positivos e sentido na pele lá na ponta. Porque o que nós temos hoje, ainda que a inflação, né, mostrada e medida por alguns órgãos aí econômicos, fala que ainda não é eu até vi ontem, saiu uma pesquisa aí que o Brasil está com a inflação até abaixo do que a Europa, América Central, Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? Mas ainda é alto, batendo quase na escala de 10%. Nós temos que ter uma política econômica realmente voltada não só para as commodities, né? É importante as commodities, né? Mas nós temos que ter uma política econômica forte que realmente faça com que o cidadão comum volte a ter poder de compra. Porque nós entendemos que a pandemia ela foi maléfica, mas ainda assim nós temos políticas econômicas que possa sim ser revertida e transformar isso num fator positivo para a sociedade. A gente sempre ouve um argumento, né, do povo, né, que a política não presta, né? O problema está na política ou nos políticos? O problema está no cidadão, né?
Eu não era político, né? Então, eu, para mim ser inserido na política, eu vim de um meio. Primeiramente, eu tenho que ser cidadão. Sim. Né? E como um bom cidadão, existe o médico, existe, né, o açougueiro, existe o empresário, existe o advogado. Então, não tem a figura do cidadão que nasceu político, né? Como também não nasceu advogado. Você se forma político, você se Sim. forma advogado. Sim. Agora, a formação ética é o caráter. É que você, eleitor, tem que ter o olhar clínico de analisar. É difícil? Sim. O político, o bom ou o péssimo ou o mau político não vem com uma estrela na testa dizendo eu sou bom ou péssimo ou mau político. Mas cabe ao brasileiro analisar. Porque, veja bem, se eu fizer uma pergunta aqui agora para qualquer eleitor que entrar aí agora na nossa plataforma aí e eu falar para quem você votou para deputado estadual, eu posso te dizer que de 10, 8 não vai saber para quem votou. Então, será se o erro está somente nos políticos? Então, você, cidadão, você tem que ter a sua parcela de contribuição, você tem que ser consciente, analisar, olhe nos últimos 20 anos, faz um parâmetro, quem que eu votei para prefeito, quem que eu votei para vereador, quem que eu votei para deputado federal, estadual ou senador. Aí, você analisa esses cidadãos. Eles foram bons gestores? Porque dentro da sua casa você quer a melhor educação para o seu filho, né? Lá na igreja, o pastor quer as melhores ovelhas, né? Lá no mundo corporativo, o empresário quer o melhor funcionário. Na política, nós queremos os melhores políticos. Mas quem coloca ou tira esses bons ou péssimos políticos somos nós, cidadãos e eleitores. Te perguntar um detalhe aí. Você tem corrido o estado de Goiás, né? O que você tem ouvido do povo, das lideranças no estado de Goiás? Ótimo. Tem uma divisão muito grande, né? Hoje, o atual governo Caiado, eu vejo isso e falo desprendido, existe uma rejeição muito grande pela inércia, pelo que não se foi construído. Eu, como falei, eu participei na última eleição para governo do Estado, eu estive fazendo parte da base do Daniel Vilela, que hoje, inclusive, rompeu conosco, né? Eu era do MDB na época, fazia parte desse MDB jovem, e fui um dos coordenadores da campanha dele em Aparecida de Goiânia. Então, fiquei muito triste quando houve esse rompimento do Daniel Vilela para com a nossa base e declarou apoio ao Caiado. Porque nós já sentimos que a gestão do Caiado não era aquela coisa boa, né? Dentro do plano de governo dele, é uma maravilha, né? Estradas boas, redução do ICM de combustível, transporte escolar, saúde boa, educação boa. Quando senta-se na cadeira, assume como gestor o líder do Estado, fez completamente o contrário. Não sou eu que estou dizendo, são os números, é a realidade. Então, quando eu converso com um prefeito, um ex-prefeito, um vereador, um ex-deputado, uma liderança religiosa, ou do segmento da educação ou do esporte, a sensação é a mesma, a fala é a mesma. Não está bom, não está legal. Então, essa sensação de mudança é sentida por mim em várias cidades do estado de Goiás. Aí, por que não a oportunidade de colocar um jovem lá? Aí já estou aqui, né? Já não vou falar pedindo voto, mas colocando aqui à disposição o nome do nosso jovem aí, atual prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Edmilson e vou falar. Primeiramente, o que você acredita, se a igreja ela tem um fator primordial na campanha, né? E outra coisa, por exemplo, assim, eu já não concordei muito você ter falado a questão do governador, assim, que não está fluindo, porque assim, nós estamos numa pandemia ainda, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uns amigos e falei assim, se não tivesse essa pandemia, o nosso estado, o Brasil, era o melhor a nível mundo e o estado de Goiás, né? Eu sei que muitas pessoas não tem como mudar, né? É tudo, né? Porque um grupo que ficou passado foi 20 anos. Então é difícil você mudar, assim, no mandato, igual você acabou de falar aí. É mais uma cultura, né? Você lembra de quem se apoiou 20 anos atrás? Eu acredito que a maioria não lembra nem quem votou no ano passado para vereador, né? Então eu vejo, assim, que teve uma grande dificuldade com essa pandemia, né? Eu sei que tem aqueles que não são insatisfeitos e tudo, mas eu acredito que ele tem feito um bom trabalho. Mas aí vamos deixar. O que você acredita sobre a questão da igreja, né? Qual o poder, né? Que a igreja pode
realizar nas eleições. Ótimo. Eduardo, boa sua pergunta. Eu sempre falo, o cristão ele não pode isentar da política, como ele não pode isentar de entender a Bíblia, estudar a Bíblia. Sim. Né? Uhum. Então, a participação da igreja dentro da política, ela é fundamental. Sim. A igreja não pode ser politizada. Flávio, qual é a sua avaliação, né, o que você tem observado, né, em relação ao cidadão comum, né, versus política? Né? A gente tem visto que essa pandemia ela tem gerado uma série de situações, né, e muitas não são coisas boas, são negativas. Como é que você vê isso? Pois é, Edmilson, eu vejo isso com uma cautela muito grande, mas também eu vejo como um fator preponderante que a sociedade ela tem que estar atenta a tudo que está acontecendo, não somente na política. A pandemia veio para nos mostrar, né, que a presença divina nas nossas vidas ela é fundamental. Tenha fé, você que está me ouvindo aqui ao podcast Goiano, não desista. Você que está com seu projeto pessoal, você que está com seu projeto político, com seu projeto de família. Se você quer casar, case. Se você quer abrir sua empresa, abra. Né? Se você quer comprar um carro, batalhe, compre seu carro. Mas se você não for votar, analise, pense. Porque a política ela está presente em tudo isso que eu falei. Na igreja, no setor industrial, comercial, na sua casa, na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Não desista da política. É através da política que nós formaremos os próximos cidadãos, gestores públicos desse país. Mas se você colocar um péssimo gestor, você vai sofrer com uma péssima gestão. Então, a minha palavra é, não desista, fé em Deus, olhe para frente, não isente do processo, estamos em ano eleitoral e é um ano fundamental, mas que você tenha realmente a consciência de quem que você esteja colocando para administrar o país, para administrar o estado, para administrar a sua cidade, para administrar a sua casa. Você escolhe o melhor esposo, você escolhe a melhor esposa, você quer estar em uma igreja que o pastor olhe e abrace e acolhe as ovelhas e traga uma palavra de carinho, de afeto, de fé e que pregue o evangelho para você. A política não pode ser diferente. Escolha o melhor, mas sempre com Deus no coração. Eduardo. É isso aí. Quero agradecer, né, a presença aí do Flávio Moraes. Um bate-papo muito bacana, né? E você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Na próxima semana vamos estar aí novamente. Nós aguardamos você. Edmilson, um abraço. Abraço, Eduardo. Abraço, Flávio. Foi um prazer tê-lo aqui, né, nesse bate-papo, como disse o Eduardo, descontraído, né, falando de política, falando de Aparecida, falando das eleições de 2022. E eu tenho certeza, né, que muitas pessoas têm refletido, né, sobre a política. Né, e a gente quer, na verdade, incentivar as pessoas, né, a fazer essa reflexão, né, porque política está em tudo. Né? Muitas vezes a gente ouve pessoas falando que não gosta de política, mas a política está em tudo. Né? As decisões, né, elas ocorrem em razão da política, né? No Congresso Sim. Nacional, pessoas que são nossos representantes, né, que votam leis, então não tem como a gente ignorar a política. Né? E Verdade. Eu penso que essa conversa traz essa reflexão, né, sobre a política, sobre o nosso Estado, né, sobre a Aparecida. Então, nosso desejo é que todos, né, participem, né, e façam essa reflexão. Né? Um forte abraço a todos. Né? Mais um podcast Papo Goiano.